Olá pessoal, bicicletas, helicópteros, paraquedas são veículos e equipamentos comuns de vermos no nosso dia a dia. Eles são frutos da tecnologia que está aí à nossa disposição. A tecnologia é o emprego prático do conhecimento produzido pela ciência. Para fabricarmos uma lâmpada elétrica, temos que ter o conhecimento da eletricidade. De nada adiantaria fazermos o projeto de uma lâmpada se não soubéssemos como fazê-la acender. Parece meio estranha essa conversa, né? Só que isso aconteceu. Veja que quem teve a primeira ideia de uma bicicleta, um helicóptero e um paraquedas, que mostramos no início do vídeo, foi Leonardo da Vinci, há mais de 500 anos atrás. Esta é a bicicleta que o Leonardo desenhou. Aqui vemos o helicóptero dele. E nesta imagem está o paraquedas, na forma como a sua mente criativa concebeu. Leonardo da Vinci, porém, não construiu bicicleta, não fez helicóptero e o paraquedas ficou apenas no papel. Ele foi um gênio que nasceu fora de época. Como dissemos, a tecnologia precisa do conhecimento gerado pela ciência para acontecer. Mas nem sempre dá para planejar com antecedência este processo, porque o avanço da ciência é imprevisível e às vezes segue caminhos que antes seriam inimagináveis. É o que nós vamos ver agora neste vídeo. O tema de hoje: os caminhos imprevisíveis da ciência. Vamos supor que você está agora no ano de 1860 e é um súdito ou uma súdita da Rainha Vitória, na Grã-Bretanha. Você tem uma ideia visionária. Quer uma máquina que transporte a voz, bem como imagens em movimento, para dentro das casas dos moradores de Londres e demais cidades da Grã-Bretanha. Além disso, os sons e as imagens não devem vir por fios elétricos, eles devem vir pelo ar, para que as pessoas no trabalho, no campo, possam receber essas mensagens inspiradoras instantâneas. Você é uma pessoa influente e consegue expor a sua ideia genial à Rainha Vitória. Ela fica motivada em implementar o projeto. Então reúne o gabinete, o Estado-Maior Imperial e os principais cientistas e engenheiros do Império. A rainha garante alocar 1 milhão de libras para o projeto. Se precisar de mais, é só pedir. Você e tampouco a rainha não quer saber como os cientistas vão fazer esse mecanismo. Que o inventem e pronto. Provavelmente, algumas invenções úteis aparecerão. Com todo esse empenho, sempre acaba acontecendo alguma coisa, mas serão produtos secundários. O projeto, na sua essência, fracassará com quase toda certeza, porque a ciência necessária para isso ainda não foi desenvolvida. Em 1860, o telégrafo já existia. Podia-se imaginar, a um custo muito elevado, aparelhos de telegrafia em cada lar e as pessoas fazendo pontos e traços para enviar mensagens em código Morse. Mas não era isso que você queria. Não foi isso que você propôs à rainha. Você tinha em mente o rádio e a televisão, mas eles estavam muito fora de alcance. No mundo real, a física necessária para inventar o rádio e a televisão viria de uma direção que ninguém poderia imaginar com antecedência. James Clerk Maxwell nasceu em Edimburgo, na Escócia, em 1831. Com 2 anos de idade, descobriu que podia usar um pedaço de lata
para fazer a imagem do Sol ricochetear nas paredes. Quando seus pais chegavam correndo para ver o que o pequeno Maxwell estava fazendo, ele gritava: "É o Sol! Eu peguei o Sol com um pedaço de lata." A natureza da luz foi um mistério desde a antiguidade. Havia debates ferozes entre os intelectuais que discutiam se a luz era uma partícula ou uma onda. Maxwell, então, já adulto, deu uma compreensão importante à natureza da luz com a descoberta de que a eletricidade e o magnetismo se unem para transformar-se em luz. Agora nós sabemos que a luz se situa em uma estreita faixa do espectro de ondas eletromagnéticas, que tem as diversas faixas de ondas de rádio, os raios infravermelhos que produzem calor, os raios X, os raios gama, enfim. Este conhecimento nós devemos a Maxwell. Só que Maxwell não estava à procura disso quando chegou a essas conclusões. Ele estava interessado apenas em saber como a eletricidade gera magnetismo e vice-versa. Todo cientista domina a linguagem matemática. Maxwell, naquela época, quando você sonhava com seu projeto, patrocinado pela Rainha Vitória, ele estudava os trabalhos feitos pelo dinamarquês Hans Christian Ørsted, que descobriu que a corrente elétrica que fluía por um fio condutor produzia campo magnético em sua volta, capaz de atrair a agulha de uma bússola. Estudava também sobre os trabalhos do grande físico inglês Michael Faraday, que realizara a experiência complementar. Fizera uma força magnética ser ativada e desativada e com isso gerou corrente elétrica num fio próximo. A conclusão que se obteve desses trabalhos que Maxwell analisou é que uma corrente alternada, ou seja, que varia a sua intensidade, gera um campo magnético e um campo magnético variável produz eletricidade. Isso foi chamado de indução, que era algo misterioso, quase mágico. Faraday propunha que o ímã tinha um campo invisível de forças que propagava para o espaço circundante, mais forte perto do ímã e mais fraco em pontos distantes. Podia descobrir a forma do campo colocando limalhas de ferro sobre um papel e passando o ímã por baixo. A eletricidade num fio, sabemos agora, é causada por partículas elétricas submicroscópicas chamadas de elétrons, que reagem a um campo elétrico e se movem. Os fios são feitos de materiais como o cobre, que tem muitos elétrons livres, mas, diferentemente do cobre, os materiais como a madeira, o vidro, a borracha, não são bons condutores. Ao contrário, são isolantes. Neles há relativamente poucos elétrons livres, que podem se mover em resposta ao campo magnético ou elétrico. Maxwell idealizou um método para resumir com precisão, em 4 equações matemáticas, todas essas experiências com fios, correntes e ímãs. Aqui estão elas, as 4 equações de Maxwell para o comportamento da eletricidade e do magnetismo na matéria. São necessários alguns anos de estudo de física em nível universitário para compreender realmente essas equações. Elas são escritas por um ramo da matemática chamado cálculo vetorial. Um vetor é qualquer quantidade que tenha intensidade e direção. 100 km por hora não é um vetor, mas 100 km por hora rumo à cidade de Ponta Porã, para fazermos compras no Paraguai, é um vetor, porque temos o valor da velocidade e a direção do movimento. A primeira das 4 equações de Maxwell estabelece como o campo elétrico criado por cargas elétricas varia com a distância. Torna-se mais fraco quanto mais nos afastamos dele. Mas quanto maior a densidade de carga, quanto mais elétrons, por exemplo, num determinado espaço, mais forte é o campo.
A segunda equação nos informa que não há nenhuma declaração comparável àquela no magnetismo, porque as cargas magnéticas não podem ser unipolares, ou seja, se você serrar um ímã, você não vai ter um polo norte e um polo sul. Cada pedacinho de ímã vai ter o seu polo norte e polo sul. Você divide o ímã em várias partes, você vai ter vários imãzinhos, cada um com seu polo norte e seu polo sul. A terceira equação, ela diz como um campo magnético variável induz um campo elétrico. E a quarta equação, ela descreve o inverso, como um campo elétrico variável, ou uma corrente elétrica variável, induz um campo magnético. As quatro equações são essencialmente destilações de gerações de experiências de laboratório, realizadas sobretudo por cientistas franceses e britânicos. O que acabamos de descrever, vaga e qualitativamente, as equações descrevem de forma exata e quantitativa. Maxwell, analisando essas quatro equações, teve um insight de perceber que mesmo no vácuo, na ausência total de eletricidade e até de matéria, um campo magnético variável provoca um campo elétrico e vice-versa. As equações deveriam representar a natureza, e esta é, acreditava Maxwell, bela e elegante. Esse julgamento, em parte estético, de um cientista, inteiramente desconhecido na época, exceto por alguns outros cientistas acadêmicos, foi mais relevante para modelar a nossa civilização do que qualquer um dentre dezenas de políticos importantes de nossa época. Em suma, as quatro equações de Maxwell no vácuo afirmam: não há cargas elétricas no vácuo. Não há unipolares magnéticos no vácuo. Um campo magnético variável gera um campo elétrico e vice-versa. Quando as quatro equações foram escritas dessa maneira, Maxwell não teve dificuldade em mostrar que o campo elétrico e o campo magnético se propagam pelo espaço vazio, como se fossem ondas. Além disso, ele podia calcular a velocidade da onda. Bastava fazer essa divisão aqui demonstrada, cujos valores já se tinha obtido em laboratório, e já se obteria a velocidade. Quando se inseriu os números, descobriu-se que os campos elétrico e magnético no vácuo se propagavam espantosamente com a mesma velocidade da luz. A concordância era muito próxima para ser acidental. De repente, desconcertadamente, a eletricidade e o magnetismo estavam implicados de forma profunda na natureza da luz. Como a luz agora parecia se comportar como ondas e derivar de campos elétricos e magnéticos, Maxwell a chamou de eletromagnética. Aquelas experiências obscuras com baterias e fios tinha algo a ver com o brilho do sol, com o nosso modo de ver, com a natureza da luz. Comentando sobre a descoberta de Maxwell, muitos anos mais tarde, Albert Einstein escreveu: há poucos homens no mundo tem sido concedida uma experiência dessas. O próprio Maxwell ficou desconcertado com os resultados. Em 1988, com Maxwell já falecido, o físico alemão Henri Hertz fez uma experiência e descobriu que tinha gerado um novo tipo de radiação, as ondas de rádio. 7 anos mais tarde, cientistas britânicos de Cambridge transmitiram sinais de rádio por uma distância de 1 quilômetro. Em 1901, Guglielmo Marconi, na Itália, já estava usando ondas de rádio para se comunicar com o outro lado do Oceano Atlântico. A ligação econômica, cultural e política do mundo moderno, por meio de torres de radiodifusão, equipamento de transmissão de micro-ondas e satélites de comunicação, se devem diretamente
aos estudos e conclusões de Maxwell sobre a forma de propagação da radiação eletromagnética. O mesmo se pode dizer do rádio, da televisão, que imperfeitamente nos informa e diverte, do radar, do controle de navegação aérea, navios e espaçonaves, da radioastronomia e de aspectos importantes da energia elétrica e das indústrias de microeletrônica, dos telefones celulares, redes de Wi-Fi e Bluetooth. Além disso, a noção de campos de Faraday e Maxwell tem exercido enorme influência na compreensão do núcleo atômico, da mecânica quântica e da estrutura fina da matéria. A sua unificação de eletricidade, magnetismo e luz no único conjunto matemático coerente é a inspiração para tentativas subsequentes, algumas bem-sucedidas, outras ainda em fases rudimentares de estudo, de unificar todos os aspectos do mundo físico, inclusive a gravidade e as forças nucleares, numa única e grandiosa teoria. Pode-se dizer com justiça que Maxwell inaugurou a era da física moderna. Eu lamento desapontar você e a Rainha Vitória, mas o projeto de vocês em 1860 não daria certo. É improvável que, apesar de todo o dinheiro disponível para pagar os melhores cientistas, qualquer um deles tivesse imaginado o caminho que passou pelas experiências de Ampère, de Ørsted e Faraday, pelas 4 equações de cálculo vetorial e pela decisão de preservar a corrente de deslocamento no vácuo, tomada por Maxwell ao reunir as 4 equações que resultou na explicação da propagação das ondas eletromagnéticas. Os nobres cientistas, bem pagos, chegariam a lugar nenhum. Enquanto isso, por sua própria conta, movido apenas pela curiosidade, custando quase nada ao governo da Grã-Bretanha, Maxwell, ele próprio, ignorante de que estava estabelecendo os alicerces do projeto da criação do rádio e da TV que você imaginou, realizava o seu trabalho anonimamente. É até duvidoso que teriam pensado no insociável e discreto Sr. Maxwell, que era um nerd, participar da equipe da Rainha Vitória para realizar o projeto que vocês encomendaram. E nesse caso, se acontecesse, o governo provavelmente lhe teria dito o que pensar e o que não pensar, mais impedindo que induzindo a sua grande descoberta. Esse fundador da era moderna morreu em 1879, com 47 anos, sem ter a oportunidade de saber para que servia as ondas eletromagnéticas que ele descobriu. Embora esteja quase esquecido na cultura popular, os astrônomos de radar que mapeiam outros mundos se lembraram dele. A maior cordilheira do planeta Vênus, que descobriram enviando ondas de rádio daqui da Terra, fazendo-as ricochetear em Vênus e detectando os ecos fracos, recebeu seu nome. Os caminhos da ciência são imprevisíveis. Uma característica necessária da ciência básica é que sua aplicação reside num futuro, às vezes décadas ou até séculos adiante. Além do mais, ninguém sabe que aspectos dela terão valor prático e que aspectos não o terão. Se os cientistas não conseguem fazer essas previsões, é evidente que os políticos e os industriais também não conseguem. Por isso é muito importante, todos nós que desfrutamos da tecnologia que resulta no avanço do conhecimento, saibamos como a ciência funciona. Não perca o nosso próximo vídeo. Até mais!